Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável pelo projeto pela Hub Clube do LCA. Sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, o episódio na qual eu vou trazer um novo artigo para vocês sobre Return to Play, sobre retorno ao esporte. O podcast Clube do LCA é o local onde a gente fala de prevenção, avaliação e reabilitação das lesões de ligamento cruzado anterior. Hoje vou trazer para vocês um estudo que saiu recentemente no Journal of SACOS, um estudo com mais de 300 pacientes que analisou o impacto do teste de retorno ao esporte, o famoso RTS, RTP, Return to Play Test, na taxa de re-ruptura do LCA. Bom, o episódio passado já foi sobre critérios objetivos de retorno ao esporte após a reconstrução do LCA, e hoje eu quero trazer para vocês o impacto disso nas relesões, ou seja, na taxa de lesões secundárias, na taxa de relesão. Será que fazer esse tipo de teste realmente reduz o risco de uma nova lesão? Vamos falar sobre os principais achados desse estudo, o que isso significa na prática clínica. O nome do artigo na qual eu vou deixar no link da descrição desse episódio, é Reduction in Re-Rupture Rates Following Implementation of Return to Sport Testing After Anterior Oxide Ligament Reconstruction in 3,013 Patients Vitamin Follow-up of 50 Months. Ou seja, traduzindo, redução na taxa de re-ruptura seguindo uma implementação de testes de retorno ao esporte após a reconstrução do ligamento cruzado anterior em 313 pacientes com uma média de acompanhamento de 50 meses. 50 meses é bastante coisa, representa mais de 4 anos. Esse foi o período que esses atletas foram acompanhados. Deixa eu contextualizar para vocês, introduzir esse artigo. Esse estudo ele foi feito com 313 pacientes, como o próprio nome já diz do artigo, o próprio título, que passaram por reconstrução do LCA. O principal objetivo desse estudo foi entender se o fato de passar por testes de retorno ao esporte pode reduzir o risco de uma re-ruptura. Foi aplicado um protocolo estruturado de RTP. Eu vou chamar o RTP e a gente vai entender a sigla RTP como critérios de retorno ao esporte, tá bom, gente? Só para não ficar toda hora repetindo retorno ao esporte, RTP é uma sigla já bem estruturada. E esse RTP, ele incluía avaliação funcional, avaliação de força e critérios objetivos para liberar ou não ao esporte daqueles indivíduos. Sobre o método, né? O método ele é um trecho importante do artigo porque isso ajuda muito a entender o peso dos resultados. Se o método ele é ruim, a estrutura do artigo vai ser ruim, os resultados não vão pesar muito assim, vão ser resultados muitas vezes fracos. Esse é um estudo retrospectivo, ou seja, os autores analisaram dados que já existiam, dados de pacientes que já haviam passado pelo processo de cirurgia e reabilitação que foram acompanhados ao longo do tempo. Eles avaliaram 329 pacientes que passaram por reconstrução do LCA entre os anos de 2010 e 2020. Então foram 10 anos de intervalo acompanhando esses indivíduos, todos feitos pelo mesmo cirurgião. O mesmo tipo de enxerto, ou tendão patelar ou tendão de isquiotibiais, que são os tendões mais utilizados. E o protocolo pós-operatório eles eram semelhantes, então isso foi observado também nesses estudos. Importante, tá? Todos esses pacientes realizaram a bateria de testes de RTP entre 6 e 12 meses após a cirurgia. E o critério principal para passar na bateria era alcançar os testes, era conseguir passar nos testes. Além disso, eles observaram algumas variáveis para entender se havia algum perfil comum entre quem passava ou não dos testes e quem sofria uma relesão. Umidade, sexo, tipo de enxerto, tempo que realizava o teste, tempo até uma possível re-ruptura. E foi a partir dessa análise que eles chegaram a 3 descobertas principais do estudo, que a gente vai discutir já já. E quais foram esses tais testes utilizados? Não foram muitos, tá, gente? E não houve aqui exame isocinético, que eu falei no episódio anterior, que é um exame importante. Para alcançar a aprovação, eles estabeleceram um padrão de 90% de índice de simetria entre os membros, que é um padrão já bem recomendado, além de satisfazer certos parâmetros de decolagem e aterrissagem. Estou falando aqui dos rope test, que são os testes de salto. Então, na decolagem ou na aterrissagem, os pacientes, esses atletas, não deveriam realizar adução assimétrica excessiva do quadril, rotação interna ou valgo de joelho, nem um desvio lateral ou flexão excessiva do tronco para frente. Então isso é manter uma boa qualidade de movimento, ter um bom padrão de movimento.
aquilo que eu falei também em alguns episódios anteriores sobre avaliar de forma objetiva, mas ter também o olho clínico para ver subjetivamente o que acontece. Semana passada, por exemplo, eu avaliei um paciente na clínica no 6º mês de reabilitação. Ele fez cirurgia de LCA e de LCP, os 2 ligamentos cruzados, o anterior e o posterior. E esse paciente, para o período, ele alcançou valores muito bons de simetria de uma perna comparada à outra, valores que eu considero para partir para a próxima fase de reabilitação. Só que avaliando a qualidade de movimento dele, não é uma qualidade tão boa quando a gente observa comparado ao outro lado, ao lado não operado. Por exemplo, ele faz pouca flexão de joelho, então tem uma pouca absorção de carga com o membro inferior e faz muitas compensações com o tronco. E isso é um padrão bem comum nesses indivíduos, por isso que agora eu preciso enfatizar muito com ele no contexto clínico essa educação de absorção de carga, porque isso vai implicar certamente em um risco de uma nova lesão se ele for liberado assim. Então, só para a gente entender que a avaliação subjetiva, ela também é importante, apesar de que eu trouxe para vocês no último episódio, no último programa, os critérios objetivos. A gente não pode esquecer da avaliação subjetiva, observar o paciente, observar o atleta. Além dos Hope Tests, eles fizeram também uma bateria de ACLRSE, que é um questionário de prontidão psicológica, e utilizaram também o T-Test, que é um teste de mudança de direção. Detalhe, tá? Eles deram 2 chances para os indivíduos passarem nos testes. E aqui já vai um ponto importante. Por quê? São números que até me impressionam um pouco. No primeiro teste, ou seja, na primeira chance de passar nos testes, 27% dos pacientes passaram no primeiro teste e 73% falharam no primeiro teste, mas foram convidados a repetir após um outro período de reabilitação. E desses, 33% não quiseram repetir o teste. 1/3 provavelmente abandonou o tratamento depois disso. E 67%, ou seja, os outros 2/3, fizeram novamente o teste com uma taxa de sucesso de 73% na segunda tentativa. E no final das contas, 63% dos pacientes passaram no RTP total, depois de 2 tentativas. E por que esses números impressionam? Vamos lá. Primeira tentativa, 27% dos pacientes passaram no primeiro teste, 1/4 apenas. Por que isso me impressiona? Porque eu não lembro de ter submetido um paciente a testes de critério para alta e ele não ter passado. Por quê? Porque no contexto clínico eu já vou preparando o indivíduo a ponto de saber quando ele vai estar apto ou não. E o teste de RTP, o dia de testes de avaliação, ele é mais um dia protocolar, porque eu já sei que muito provavelmente aquele paciente vai passar nos testes, mas aqui essa certeza não aconteceu. Isso é um problema, por quê? Porque gera uma frustração. Você cria expectativa de que ele vai passar nos testes, ele não passa. Claro que a gente está falando de um estudo, então talvez eles tenham colocado aqui uma data específica. Vocês vão tratar em um período, depois vocês vão reavaliar no 9º mês, exatamente na semana que completa 9 meses, e aí vocês vão reavaliar para ver se estão aptos. Não conseguiram nesse período, faz depois de algum outro período uma outra avaliação. Talvez seja isso, por isso essa taxa tão baixa de indivíduos que passaram no primeiro teste. A média das tentativas foi de 322 dias no primeiro teste, de indivíduos que passaram no primeiro teste, e dos indivíduos que fizeram o segundo teste foi de 388 dias, ou seja, 10,7 meses e 12,9 meses, respectivamente, entre a primeira e a segunda tentativa. Então, a segunda tentativa, em média, foi depois de 1 ano de cirurgia. Por isso que é bom, pessoal, a gente poder sempre pensar no artigo, interpretar os dados de fato. E os principais resultados e dados importantes desse estudo são relacionados aos números, aos riscos de uma nova lesão, de uma relesão. Durante o acompanhamento médio de 50 meses, o que eles encontraram? A taxa geral de ruptura foi de 7,99%. 8%, vamos arredondar aqui. Quem passou no RTP teste teve uma taxa de ruptura de 6,6%. E quem não passou no RTP, nos testes, teve uma taxa de 10,4%. Essa diferença, quando se avalia de forma estatística, ela não teve diferença, mas talvez, se a gente observar clinicamente, deve haver uma diferença aqui. Quem falhou nos testes de RTP teve uma ruptura, rompeu muito mais cedo. Por exemplo, ninguém que passou nos testes rompeu antes de 34 meses. Então, quem passou nos testes de RTP foi romper, quando rompeu,
depois de quase 3 anos. E todos os pacientes que falharam nos testes tiveram uma relesão, uma ruptura, antes de 33 meses, antes de 3 anos praticamente. Esse é um dado clínico relevante, que mostra que falhar nos testes de critério para alta pode ser um sinal que a pessoa ainda não está pronta. E se voltar ao esporte, o risco de uma relesão precoce ele é muito maior. Além disso, eles observaram que os pacientes mais jovens tiveram maior chance de uma relesão. Todos os casos de relesão ocorreram em pacientes abaixo de 30 anos. E a idade média de quem passou no primeiro teste foi maior do que a de quem falhou. Tá, Thiago, mas o que esse tipo de estudo traz de reflexão clínica e traz de implicação clínica para a gente? Esse estudo ele reforça algo que eu já discuto muito aqui no Clube do LCA, que não basta apenas olhar para o critério tempo. Não adianta liberar o atleta só porque ele está se sentindo bem. Não podemos usar apenas a subjetividade. Os critérios objetivos, se você não viu ainda o episódio anterior falando de critérios objetivos de retorno ao esporte, corre depois e ouve. Os critérios objetivos, testes funcionais de força, equilíbrio, controle neuromuscular, são fundamentais. E mais que isso, o paciente precisa passar nesses testes para reduzir o risco de uma relesão, principalmente nos primeiros anos após a cirurgia, quando o risco ele é maior. E apesar do estudo não ter mostrado uma significância clínica, e apesar do estudo não ter mostrado uma significância estatística na diferença da taxa de relesão, ele trouxe uma informação clínica que é importante. Quem falhou nos testes e rompeu muito mais cedo. Ou seja, os critérios de RTP pode ser um filtro importante para evitar retorno precoce e proteger o paciente. Para fechar, eu quero deixar para vocês aqui 3 aprendizados importantes desse estudo. Número 1, tempo não é critério para alta. Número 2, o RTP, os critérios de RTP podem ajudam a reduzir as rupturas precoces, principalmente em jovens atletas. E número 3, precisamos levar a sério os critérios objetivos na reabilitação, sejam critérios de progressão durante a reabilitação, sejam critérios para alta. Bom, se você é profissional de saúde, use esse estudo como mais um argumento para educar o seu paciente e as comissões técnicas, os colaboradores que você trabalha, sobre a importância do processo de reabilitação baseado em critérios. Se você é um atleta, se você é um paciente passando por reabilitação, saiba que você precisa ter critérios para progredir durante a reabilitação e precisa ter critérios para alta no esporte. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse episódio com outros profissionais ou atletas que precisam entender melhor a importância do RTP. Não deixe de seguir o Clube do LCA. Nos vemos no próximo programa, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.